queridos, é sempre bom estarmos juntos, louvando e adorando ao Senhor. Amém, queridos? É sempre bom também revermos os nossos irmãos e irmãs. Dá um giro no seu pescocinho assim, ó. E dá uma olhadinha para os teus irmãos, dá um sorriso, olha aí. Pensa. Aleluia. Hoje nós acabamos de ter o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Partimos o pão, bebemos o cálice. É um momento muito especial. Não apenas porque nos lembramos, né, trazemos à memória a obra redentora, salvadora de Jesus, como o pastor D'Amico falou, nós, nesta noite, pudemos pensar um pouquinho, né, e nos lembrarmos da obra que Ele tem feito na nossa vida. Mas é um momento também de celebrarmos o fato de que antes nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E Ele, pela graça revelada em Jesus, pelo sangue precioso derramado na cruz, Ele rompeu, né? Ele quebrou o muro de separação, Ele rasgou o véu, Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho pelo qual podemos chegar diante dEle, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo e de todos. O privilégio que temos de podermos chegar, nos aproximarmos dEle. E a Bíblia diz que podemos nos aproximar com ousadia, não com timidez, mas com ousadia, pelo fato de Jesus Cristo, né, o nosso Senhor e Salvador, ter dado a sua vida por nós, ter pago o preço, ter recebido o castigo que era meu e teu, ter sido punido pelos nossos pecados, ferido pelas nossas transgressões, e nos ter dado vida juntamente com Ele, amém? Morremos com Ele na cruz e ressuscitamos com Ele quando Ele dos mortos se levantou em glória e poder. Amém, queridos? Então é um momento de muita celebração, de alegria no nosso coração. E nós podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Amém? Antes criaturas, não apenas criaturas, mas criaturas separadas, fadadas ao inferno. Agora, lavados pelo sangue, purificados pelo precioso sangue de Jesus, feitos filhos. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito Santo. Amém, queridos? Gerados pelo Espírito da graça. Então é um momento muito tremendo. Não é apenas o momento da ceia, mas é para sempre estarmos nos lembrando de quem éramos e quem somos agora, por causa da graça revelada em Jesus. Você pode dizer amém? E uma coisa que está muito presente na ceia do Senhor, naquilo que ela significa, ela nos fala de relacionamento. Sabe, eu vejo assim, Deus, Ele é um ser de relacionamento. Amém, queridos? A Bíblia diz que nos céus há miríades e miríades e miríades de anjos, arcanjos. Amém? Mas eu desço um pouquinho do céu e venho para a terra. E o que eu vejo? Vejo Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Alguém com quem ele pudesse relacionar-se. Alguém com quem ele pudesse ter comunhão. Alguém com quem ele pudesse repartir. Em Cristo ele
Ele tem repartido, amém, queridos? Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Mas mesmo antes, lá na criação, Deus criou para que o homem tivesse comunhão com Ele. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu toda tarde, na viração do dia, quando o sol começa a se pôr, né? É um momento tão bonito, não é verdade? O momento que ele começa a se pôr, eu sinto assim, me vem à memória, aquele momento em que, na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com Adão. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele vinha para ter comunhão com Adão. Deus é um ser de relacionamento, de comunhão. Quantos podem dizer amém? Isso é muito presente na vida de Jesus. Jesus era uma pessoa de relacionamentos. Nós vemos sempre isso, né? Jesus, ele estava ali pregando a multidão e tinha milhares de pessoas, às vezes, né, ouvindo a sua mensagem, mas, de repente, você vê Jesus sentado com alguns que já o conheciam, que já tinham uma experiência com ele, que já tinham provado, né, do seu poder, do seu amor. E você vê Jesus sentado com eles, comendo, compartilhando da sua vida, compartilhando até das suas aflições. Nós vemos Jesus, né, falando sobre a cruz que estava, o momento da cruz que estava se aproximando. Nós vemos Jesus, ele sempre, ele privilegiava a comunhão e o relacionamento. Amém, queridos? Ele tinha lá os 12, tinha os 70, tinha os 3, tinha um que era mais próximo ainda, o João, né? Que era o mais jovem dos discípulos. Jesus tinha relacionamento com os seus discípulos. Ele amava isso. Amém, queridos? Na ceia, quando ele parte a ceia, era um momento de comunhão. E ali, o que nós vemos é uma entre tantas outras ceias que Jesus compartilhou com seus discípulos. Não foi a primeira, não será a última, porque a Bíblia diz que no reino, né, novamente todos nós vamos cear com o Senhor, amém? Na consumação do tempo. Não foi a primeira, a Bíblia não fala muito, mas quando a Bíblia fala dos encontros de Jesus, das vezes que ele comeu com seus discípulos, nós percebemos isto. Não foi a primeira ceia, não será a última. Antes da sua morte, ele se reuniu com seus discípulos. E a Bíblia diz, após haver ceado. Amém? Ele estava ali, comendo com seus discípulos, compartilhando com eles, falando com eles. E depois, então, havendo ceado, tomou o pão, tomou o cálice, e ali falou, né, sobre aquilo que os céus e a terra esperavam e aguardavam. Uma das coisas mais tremendas, né, da história humana é o momento em que Deus faz aliança novamente com o homem. Amém? Ele faz aliança, a nova aliança. Aquilo que estava através dos tempos e das eras, marcada ou figurada pelo cordeiro que era imolado, pelo sangue daquele animal que era derramado, as ofertas, né, durante todo o tempo, desde Adão, desde Abel, né? Enfim, era um momento em que se cumpria a plenitude dos tempos, acontecendo ali naquele momento, que já era o momento logo antes, imediato da cruz, né, do momento em que Jesus ia dar a sua vida. Jesus era uma pessoa de relacionamento, depois vemos ele, depois da morte, da sua ressurreição, o que nós vemos? Eles procurando seus discípulos,
Por 40 dias ele ficou, né, tendo relacionamento, comunhão com os seus discípulos. Nós vemos lá o momento em que os discípulos estão pescando, e de repente, quando eles chegam na praia, Jesus está ali fazendo um churrasquinho de sardinha, né? Está todo mundo com fome, não é verdade? Aquela sardinha assim, bem torradinha assim. Zirleide até virou o olho ali. Mas Jesus, eles encontraram Jesus na praia, fazendo um churrasco de peixe. Já estava ali. E é um momento tão marcante, né, em que ele vem a Pedro e mostra com muito amor e graça o valor do relacionamento, o valor da comunhão. Amém? Quando ele faz aquela pergunta, aquele discípulo que pouco antes, alguns dias antes, o havia negado por 3 vezes. Jesus por 3 vezes pergunta: Pedro, você me ama? É interessante, né? Quantos aqui, às vezes eu pergunto para minha esposa: meu bem, você me ama? Porque às vezes eu falo para ela: meu bem, eu te amo. Ela fala: eu também me amo. Entende? Então, às vezes eu tenho que perguntar para ela: meu bem, você me ama? Quantos aqui gostam de ouvir que alguém o ama? Amém? Milton, quando a Ana fala eu te amo, ela fala, né? Oh, glória. Tremendo, né, irmão? Fala eu te amo. Aproveita, fala agora. Fala, eu te amo. Fala para o teu irmão, para a tua irmã do lado: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, meu irmão. Gilmar, grande homem, eu te amo. Amém? Não é bom? E eu fico pensando, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele precisar ser amado. Não é interessante isso? Ele chegar para Pedro: Pedro, você me ama? Nós cantamos hoje, Deus, eu te amo. Senhor, meu amado. Isso não é figura de retórica. Amém, queridos? Isso contém um peso, um valor. Então, quando Jesus ele pergunta a Pedro: você me ama? Isso mostra mais uma vez que o anseio do coração de Deus, o anseio do coração de Cristo, é por relacionamento, por comunhão, por aliança. Quando sabe que Deus podia ficar lá com os miríades de anjos dele lá e só fazer assim para a terra, né, depois do pecado. Sumiu. Amém? Porque a Bíblia diz que nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Então, quer dizer, é só desligar a chavinha, acabou tudo. Mas há no coração de Deus desejo de comunhão, de relacionamento. Isso é um mistério. O Deus Todo-Poderoso. Agora, nós precisamos aprender com Deus, sim ou não? Aprender com Jesus. Amém, queridos? E aí, quando nós vemos a aliança fala exatamente da aliança que Deus fez conosco através de Jesus, mas a palavra fala que o Evangelho é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É como se Deus dissesse: olha, a partir do meu filho, né, ter feito a obra de redenção, eu agora posso ser amigo
todos podem ser meus amigos. Amém? Amém, queridos? Aquilo que era contrário foi cravado na cruz. Então, foi aberto a porta, o caminho para a amizade, para o relacionamento. Então, quando partimos o pão e bebemos o sangue, o cálice que representa o sangue, nós estamos falando sobre esta aliança que há, né, feita por Deus através de Jesus, esta aliança vertical. Mas através da aliança vertical, nós temos uma aliança horizontal. Amém? Horizontal. E a palavra fala sobre, sempre fala, né, da importância de termos comunhão. E através dessa comunhão é que nós podemos crescer espiritualmente. Sabe, sem o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos irmãos no corpo de Cristo, nesta relação, né, no corpo de Cristo, não há crescimento espiritual. Nós podemos nos tornar pessoas religiosas, né, que praticamos algumas coisas, né, mas se nós não fizermos, não termos consciência de que somos chamados para ter relacionamento, né, não há outra maneira de crescer espiritualmente. Amém, queridos? Quantos aqui querem crescer espiritualmente? Não há como crescermos espiritualmente sem o relacionamento em amor. Segundo Pedro 3,18, diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia da eternidade. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados, né, para também esta vida de aliança, de comunhão, para que cresçamos espiritualmente, cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento do Senhor Jesus. E quando a palavra fala sobre crescimento, fala de sempre, né, ligado à ideia, ao conceito de crescer na Bíblia, fala desta vida de comunhão, de relacionamento e de serviço, de servirmos uns aos outros em amor. Então, o crescimento está intimamente ligado com a questão da comunhão e do relacionamento. Lendo um texto que é conhecido de todos nós, mas eu queria ler nesta noite, Atos 2, de 42 a 47. Então, se você está anotando, anota. Se você pode abrir a Bíblia, você abra Atos 2, 42 a 47. Isso fala do momento da igreja primitiva, os primeiros dias da igreja lá em Jerusalém. E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que estavam, ou os que iam sendo salvos. Queridos, destacando aqui o versículo 42, diz assim que eles perseveravam.
Eram firmes, dedicados, constantes, né? Ativos, fervorosos, fiéis, perseveravam na doutrina, no ensino da palavra. Havia uma sede, um desejo de conhecer mais, de aprender mais, né? De conhecer a palavra. Mas continuando, diz assim, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, irmãos, aqui não coloca um grau de importância que um fato ou um detalhe é mais importante que o outro. É um pacote importante, né? Um pacote importante. Aqui está colocando doutrina, mas está falando sobre a comunhão, está falando do partir do pão e nas orações. Tudo isso fala de comunhão, de relacionamento. Você pode dizer amém? Porque comunhão fala de, é como se fosse associação, né? Você é sócio do outro. Fala de comunidade, é ter algo em comum. Então, quando aqui fala, está dando o mesmo grau de importância. A doutrina, a comunhão, o partir do pão, de casa em casa, e as orações. Nós vemos 3 aspectos aqui que falam de relacionamento. Amém? 3 aspectos que falam de relacionamento. E continuando, lá no versículo 44, fala que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. No verso 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo. Essa palavra unânimes tem o sentido de ter um só coração, uma só alma, um só propósito, uma só motivação. Juntos, na presença de Deus, servindo a Deus como um corpo, como a igreja do Senhor Jesus. Então fala aqui que todos estavam juntos e tinham tudo em comum, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Outro dia tivemos um churrasco para os homens aí. Foi uma benção. Amém, querido? Que tem irmão que come bastante. Mas é comunhão e começão. Bênção. Amém, queridos? A carne ali, né? O churrasco é um detalhe, pretexto. O importante ali é a comunhão, é estar junto, é compartilhar, é se alegrar. Amém, queridos? Aí diz que eles diariamente estavam juntos. É claro, a vida naqueles dias permitia que diariamente, todo dia, né? Hoje em dia é mais complicado. Mas hoje em dia seria assim, todo dia que você realmente pode, você deve. Amém? Estar junto. Célula, no culto, né? Nas reuniões, no encontro de casais. Amém? Nos cursos, enfim, toda vez que você pode, você deve. Diariamente. Atos 9:31 diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então aqui fala que a igreja, ela se edificava, né? Ela se edificava através dessa comunhão. E o que vemos, né, o resultado dessa comunhão, desse relacionamento em amor, em aliança, foi um grande crescimento numérico e espiritual, né? Eles cresciam espiritualmente e também cresciam numericamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele demonstra assim o cuidado, né, em relação a esse aspecto
da vida da igreja. E ele diz assim, lá no capítulo 10, versos 24 e 25, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos em amor às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Diga para o teu irmão, vira para ele, teu irmão e para a tua irmã. Vamos obedecer a palavra que diz aqui? A palavra diz assim, ó: façam admoestações. Né? Não. É para fazer a demonstração. Então a demonstração é o seguinte: vira para o teu irmão e para a tua irmã e fala assim: não falta não. Seja fiel. Amém, querido? É isso que a Bíblia está dizendo, né? De admoestarmos, encorajarmos, motivarmos, estarmos realmente animando uns aos outros, falando de irmãos. E aqui diz assim: tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quantos acham que o dia está se aproximando? Queridos, nós oramos hoje, vamos orar amanhã com mais cuidado, né? E vamos orar por esses dias, e todo dia lembrar de orar contra isso, contra o aborto. O infanticídio é uma coisa assim absurda. Por mais que a gente procure entender o ser humano como chega nesse ponto, né? Sabe, saindo um pouquinho, né? Mas sabia que é crime você quebrar ou destruir o ovo da tartaruga? Sabia que isso é crime? É crime. E eles querem que o aborto seja descriminalizado. Isso quer dizer o quê? Eles estão dizendo que a tartaruga é mais importante que o ser humano. Isso que é a mensagem, né? Vamos estar orando, amém, queridos? Orando. É um tempo terrível que estamos vivendo. O dia está se aproximando, né? E quanto mais o dia se aproxima, mais a igreja precisa estar juntas, relacionar-se, ter comunhão, um cobrindo o outro, orando uns pelos outros, abençoando-se mutuamente, se fortalecendo mutuamente, se perdoando mutuamente. Sabe, um dos maiores problemas de relacionamento está no fato de entendermos errado algumas coisas. Por exemplo, você já viu na Bíblia algum versículo que diz assim: seja amado? A Bíblia diz que Deus ama a gente, é verdade, né? Mas diz assim: faz com que teu irmão te ame. É assim. Você vai ser amado pelo teu irmão. É assim? Não. A ordem é que nós nos amemos. Você pode dizer amém? Nós nos amemos. A Bíblia não mostra que você deve esperar amor. Hoje foi gostoso, né? Você falou amor, meu amor. É bom isso. Mas o princípio do reino é dando o que se recebe. Então, a ordem é amai. Amai. Então, o maior problema é que muitas vezes, né, nós nos frustramos na nossa expectativa. Mas essa expectativa está errada. A nossa expectativa é: eu vou amar, eu vou abençoar, eu vou repartir, eu vou ser um instrumento da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, para abençoar pessoas. Eu queria ouvir amém. E quando fazemos isto, nós somos amados, irmãos. Eu já tive experiência na minha vida de não ser amado, e depois, sabe, Deus muda o coração da pessoa e Ele me ama, passa a me amar. Já teve essa experiência?
É amar, é perdoar, é repartir, é abençoar. E na medida que fazemos isto, nós somos abençoados. Então nós temos que mudar de perspectiva, nós temos que mudar de expectativa. Eu ganhei a vida em Cristo, eu fui salvo, liberto, perdoado, resgatado, Deus me ama. Eu sou um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Eu tenho muito para dar, eu tenho muito para abençoar, para repartir. Amém? Então, nós como cristãos, como membros do corpo de Cristo, temos que ter essa atitude. Nós temos que nos realizar no abençoar. A nossa realização deve estar no abençoar. Você vai se alegrar por amar o seu irmão, abençoar, perdoar. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, você não fez nada, mas já te perdoei. Você já tem o meu perdão. Amém? Perdão garantido. Você não me ofendeu ainda, mas não vai me ofender não, mas tudo bem. Se acontecer por acaso, eu te perdoo. Amém? Essa deve ser a atitude do nosso coração. A Bíblia diz assim: perdoai, assim como Deus vos tem perdoado em Cristo Jesus. Amém? Ele nos perdoou quando nós ainda éramos seus inimigos. O perdão está já estabelecido por Deus, por meio de Jesus, para todos os homens. Por isso nós podemos pregar o evangelho da reconciliação. Por isso nós podemos anunciar que há esperança, a salvação, a libertação para o oprimido e pecador. Amém? Porque Jesus já fez. Ele consumou a obra. Então eu e você precisamos ter esse entendimento da importância do relacionamento. Né? Voltando a Jesus. Jesus, ele tinha 70, 500, deixou 500 discípulos, né? Discípulos que estavam seguindo Jesus, assim, com mais compromisso, mas dos 500 tinham 70, que eram mais, 12, 3, 1, né? Agora, você não consegue, por exemplo, ter relacionamento com 100, 200, relacionamento mesmo, como chama de, com volume, com profundidade, com intensidade, não é verdade? Não há como. Não há como. Mas você pode ter, né, níveis de relacionamento, mas comprometidos da mesma forma. Amém? Amém, queridos? Então, Jesus tinha lá 3 que estavam mais perto e um mais pertinho ainda. Por isso a igreja, ela tem células, tem grupos menores, né? Tem o grupo de mulheres, então de vez em quando faz um café aqui, vem as mulheres. Agora vão lá para São Paulo, já estão lotando um ônibus. Ó, irmãos, nós precisamos, estou com vergonha, viu? Viu, irmãos? Só quer churrasco? Não. Ó, vou falar baixinho aqui, ó. Os irmãos estão entrando na carne. Picanha, costela. É bom. Mas vamos precisar lotar ônibus também para ouvir a palavra, para, né, um congresso, sei lá, congresso de homens, vamos lá. Enfim. Há muitos momentos, né, que podemos desenvolver o nosso relacionamento, a nossa comunhão. Tem que haver esforço. Então, às vezes, sair da nosso
espaço de conforto, tal, né? E partir para o relacionamento. Você pode dizer amém? Dizem que campineiro é meio avesso a isso, né? Não é verdade? Mas nós não somos campineiros, nós somos do reino de Deus. A nossa cultura é outra. Graças a Deus. Sabe, é interessante, voltando lá, que havia doutrina, havia comunhão, né? Relacionamento, havia intensidade, perseverança no relacionamento. Porque é importante entendermos que, sabe, queridos, não basta você conhecer a Bíblia intensamente, em hebraico e grego, né? Conhecer todos os mistérios, ser um teólogo, é bom. Amém? É bom lermos, estudarmos, meditarmos, precisamos, isto faz parte. Mas não há crescimento espiritual no conhecimento apenas. Não há, irmãos. Não há. Não basta termos o conhecimento, a revelação da palavra, se não desenvolvermos um relacionamento verdadeiro de comunhão com os nossos irmãos. Você pode dizer amém? Não há como. E aí, o crescimento de cada membro do corpo de Cristo não se dá simplesmente por intermédio dos ministérios que Deus levanta. Você pode ter um bom pastor, bons líderes, você pode ter todos os ministérios, né, do Novo Testamento, e ainda assim você não crescer. Não haver crescimento espiritual. Efésios 4, 11 e 12. Você anota aí, eu vou ler rapidinho. Efésios 4, 11 e 12. Diz assim, Ele mesmo, Deus, né, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E eu vou dar uma paradinha aqui, logo em seguida eu prossigo. Diz aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aqui é catartismos, do verbo catartizo, do grego. Aqui, essa palavra, que é traduzida aqui no Novo Testamento, por aperfeiçoamento, tem o sentido de capacitação, de adequação, de preparação, né? Também o sentido de preparar. Era um termo usado, por exemplo, na medicina. Quantos aqui já deslocaram um braço? Não. Eu já. Operei um braço. Eu operei, querido, saí da operação, o braço era assim, ó. O braço tudo gela quando eu fico fazendo movimento assim, não sei porquê. Vai, deixa pra lá. Eles sabem por quê. Mas o braço parecia um trapo mesmo. Eu tinha o braço, estava ali, braço, antebraço, rádio, cúbito, músculos, nervos, ligamentos, tá tudo ali, não faltava nada. Não estava faltando nada. Mas o braço servia para nada. Quando já viu um crente assim, não, deixa para lá. Era um trapo, falando assim, português claro, meu braço era um trapo. Eu falei, meu Deus, e agora, hein? O médico falou, calma, isso aí, nós vamos tratar isso aí. Eu fiquei 8 meses no cartatismo, sabe? Cartatizando lá.
sendo, e no sentido médico, lá, essa palavra também era usada, né? Quando deslocasse um braço, quebrasse um braço, aquilo que era feito para que aquele braço voltasse à sua função original, né? Apropriada. Então, era usado esse termo. Então, começou um processo de catartismo no meu braço. Fiquei 8 meses indo na fisioterapia, né? E aquele negócio de gelo quente, mexe aqui, bota um choquinho ali, e não sei o quê, põe o dedinho na parede, sobe. 8 meses. Mas está aqui, ó. Amém? Um poderoso braço aqui, ó. Ele voltou à função, se tornou útil novamente, apropriado para aquilo que ele foi criado. Amém, queridos? Isso é o que a Bíblia está dizendo. Os ministérios são colocados para ministrar a palavra, orientar, ensinar, preparar, equipar. E aí, continuando aqui no versículo 12, né, diz assim, para o catartismo, né, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quanto sabe que no corpo de Cristo, na igreja, não tem lugar para espectador? Não tem. Né? Eu vou assistir o culto. Quando já ouviu essa expressão? Vou assistir o culto. Tem uns crentes que assistem mesmo. É verdade? Não. Nós viemos servir ao Senhor. Amém? Então, aqui fala que nós, então o que eu quero destacar é que não basta ter bons pastores, bons líderes, não basta você conhecer a palavra. Tudo isso é necessário, é importante. Mas, igualmente importante, é termos o entendimento de que tudo que temos recebido, estamos recebendo, é para sermos equipados, preparados para realizarmos a obra de Deus. Amém? Então, o crescimento da sua vida, o crescimento do teu irmão, da tua irmã do teu lado, o crescimento de nós como igreja, espiritualmente, numericamente, depende deste compromisso de cada um de nós, este entendimento, esta compreensão de que somos ministros, todos nós, né, somos ministros da nova aliança. Ministro quer dizer servo, chamados para servir. Você pode dizer amém? É através disso que vem o crescimento. E aí então, Efésios 4, seguindo um pouquinho mais à frente, versículos 14 e 16, diz assim, para que não sejamos mais meninos. Às vezes eu costumo usar o termo do crente ai, né? Aqui não tem ninguém. Mas conhece algum crente ai? Né? Nenê? Sempre de chupetinha na boca? Oh, faz assim. Oh, o irmão não me cumprimentou. Ué, você cumprimentou ele? Estranho, não é não? Não é mesmo? E aquele irmão que não cumprimentou ele, foi também. Aquele irmão não me cumprimentou. Um não cumprimentou um, e o um não cumprimentou o outro. Como que é? Um e o, sei lá. Você entendeu, não entendeu? Aí, você interpretou bem a coisa. Percebe? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, chupetinha na boca,
Irmão, tem crente que... Paulo escrevendo aos Hebreus, ele fala sobre isso. Pelo tempo decorrido, outro dia pregando falei sobre isso também. Pelo tempo decorrido, geram para vocês serem mestres. Contudo, ainda necessitais de mamadeira. Trocar fraldinha. Queridos, há um tempo na infância que é próprio isso, não é verdade? Até natural. Tá, que gracinha, fez cocô. Que gracinha, fez xixi. Bilu, bilu, se melecou todo comendo. Não é verdade? Todo mundo ri, o pai ri, a avó, então, nem se fala. Chora de rir, de satisfação. E aquela criança toda ali suja, toda... que gracinha, bilu, bilu, teteia, aquela coisa toda. Amém, queridos? A criança vai crescendo, 5 anos. Aí já não dá, não é verdade? 10 anos. É isso que Paulo está dizendo aos Hebreus. Olha, pelo tempo decorrido, gera o tempo de vocês serem mestres. Contudo, ainda necessitais da mamadeira. Não houve crescimento, não há crescimento. E o relógio vai rápido, não sei porquê. Eu não saí da introdução ainda, mas deixa para lá. E aí Paulo completa dizendo, para que não sejamos mais como meninos, crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que com astúcia induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, veja aqui novamente a ideia do catartismos, né? Ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, diga comigo assim, toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, diga comigo assim, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tremendo, não é verdade? Está dizendo que a igreja, ela tem um poder, uma graça, poder da palavra, poder do Espírito Santo, que na medida que ela busca cumprir o seu chamado, busca cumprir a sua responsabilidade, ela vai crescer espiritualmente e numericamente. É isso que a Bíblia diz. Ela produz o crescimento de si mesmo. Mas aí está dizendo assim, com a justa cooperação de cada parte. Isso quer dizer você, meu irmão, minha irmã, não importa a tua idade, a tua escolaridade, não importa quanto tempo, né, você já tem de ser cristão, você tem algo para compartilhar, para abençoar, para repartir, para contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Você já tem a graça para realizar a obra de Deus. Aleluia. Primeiro João 2, 9 a 11 diz assim, aquele que diz, 1 João 2, 9 a 11, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram
os olhos. Eu quero fazer uma leitura mais dinâmica desse texto, que seria assim: se amarmos os nossos irmãos, andaremos na luz e, consequentemente, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purificará e nos libertará de todo o pecado, de todos os sentimentos, pensamentos e atitudes que afetam a nossa comunhão. Amém? Queridos, hoje nós participamos da ceia, esse momento em que celebramos a aliança que Deus fez conosco, e precisamos ter esse entendimento, porque lá no texto que fala sobre a ceia, diz que precisamos discernir o corpo de Cristo. Então a ceia, ela fala da aliança que temos com Deus, por meio de Jesus, mas fala também que o muro da inimizade foi quebrado. Amém, queridos? O muro da inimizade foi quebrado, foi rompido. E agora nós podemos ser irmãos em Cristo Jesus. Irmãos cheios da graça do Espírito Santo, para abençoarmos. Vamos permitir que o Espírito Santo mude a perspectiva, que mude as expectativas no nosso coração. Amém? É como um casamento. Se eu só esperar ser amado por essa linda mulher, você me ama, né? Ama. Opa, ganhei o dia já. Não, mas, querido, o casamento, né? Se você só espera ser amado, abençoado, servido, não há casamento que prospere. Amém? Não há. O casamento é o repartir, é o dar-se. Eu sujo a louça, ela lava. Não, não. Eu falei brincando, irmãos, mas tem homem assim, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Eu já ensinei o que deve fazer, como uma máquina de lavar louça. Não há casamento que permaneça, né? Bem, que seja abençoado, quando a expectativa é: eu preciso ser amado, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser servido. Não dá, não é verdade? É dando o que se recebe. Quantos podem dizer amém? Maridos, diga amém. Ih, só o marido fala. Maridos, digam amém. Amém. Mulheres, irmãs, amém. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo realmente mude no nosso coração, mude aquela chavinha assim, ó, das nossas expectativas e da perspectiva que temos na questão dos relacionamentos. Amém? Que possamos olhar o irmão, a irmã, como alguém que é para ser servido. Diga para o teu irmão aí do lado: eu sou teu servo. Amém? O que eu puder fazer para te abençoar, eu vou fazer. Amém, querido? Ministro da nova aliança. A gente gosta de usar a palavra assim: eu sou ministro. Irmão, a palavra no grego é servo, doulos, ministro. Eu sou o escravo. Você viu a diferença? Eu sou um ministro, ministro do Evangelho. Já viu isso, não? Sou ministro do Evangelho. Eu sou servo do Evangelho. Amém, querido? Que Deus abençoe o teu coração. Que Deus trabalhe na nossa vida. Que possamos ser bênçãos uns para os outros.
edificando assim o corpo de Cristo. Vamos colocar em pé. Eu peço que você baixe a sua cabeça por um instante, né? Feche os teus olhos. E pense por um pouco tempo dizendo assim: Senhor, Espírito Santo, muda a chavinha no meu coração. Muda a chavinha, Senhor. Muda a expectativa. Muda, Senhor. Que eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos. Que a minha vida seja para abençoar no nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos nesta noite que o Senhor continue falando ao nosso coração. Jesus nos deu o maior exemplo, dizendo: eu vim para servir e não para ser servido. Ele, na ceia, ele tomou da toalha e se fez o mais humilde dos servos, lavando os pés dos seus discípulos. Senhor, dá-nos esse coração de sermos servos uns dos outros, de termos realmente esse desejo no nosso coração, de sermos bênção para os nossos irmãos, para sermos bênção para a nossa geração, para sermos bênção para este mundo, Senhor. Que o Senhor realmente nos faça servos, comprometidos com a Tua palavra, com o Teu reino. E que, Pai, possamos, quando vamos buscar a Tua palavra, buscar, Senhor, através da oração, que quando vamos buscar ouvir uma palavra, que possamos estar sempre com o coração dizendo: Senhor, aperfeiçoa a minha vida, equipa, prepara, me capacita para continuar e ser melhor servo no Teu corpo, Senhor, para abençoar a Tua igreja. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz isto. Leva-nos a ter o coração do Senhor, para servirmos com amor os nossos irmãos. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém.